Olá, queridos irmãos. Um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa madrugada, ou uma boa tarde, ou um ótimo meio-dia. Seja lá o horário que você estiver vendo. Dando uma passadinha aqui para deixar uma palavra, de orientação para a sua vida. Uma palavra muito, mas muito importante. Apenas quero corroborar com a sua fé. Para tal, eu gostaria de deixar aqui uma palavra bíblica, tendo em vista que a Bíblia, para mim, ou para nós cristãos, é o nosso único manual de regra, fé e prática. Então, eu gostaria de ler a carta de Paulo, escrita para os irmãos em Éfeso. No capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura de Deus, para que poderes permanecer firme contra as astutas ciladas do diabo. Contra as astutas ciladas do diabo. O mesmo Paulo, falando aos Coríntios, ele diz, queridos irmãos, e eu vou aqui sintetizar as palavras de Paulo, ele diz, vocês devem perdoar uns aos outros, porque nós não desprezamos os ardis de Satanás, os estratagemas do diabo. Já aqui ele chama de cilada do diabo. E por falar em Satanás, em diabo e em suas estratégias, é interessante que muita gente se preocupa com demônios que se materializam, em pessoas, ou supostamente se materializam em pessoas, porque a gente sabe que existe muito engodo por aí, muitas pessoas que, enfim, têm problemas emocionais e até problemas mentais e às vezes psicossomáticos, e acabam se passando por diabo ou recebendo alguma sugestão na mente de algum pseudo pastor e acabam acreditando ser endemoniados. Apesar que o demônio se aproveita de situações como essa e adora esse tipo de espetáculo. Mas o fato aqui é o seguinte: a palavra do Senhor manda você se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, para poder ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, A estutice de Satanás é uma coisa absurda. E ele tem ganhado vantagem sobre muitos, em razão da falta de revestimento do Senhor e do poder do Senhor, Porque quanto mais conhecemos o Senhor, e a sua palavra, nós nos tornamos homens e mulheres sábios, capazes de discernir o bem e o mal, como está escrito isso aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Depois confira aí, carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 14. Saber discernir o bem e o mal. É importante ter uma vida de oração e uma vida de devoção à leitura da palavra. E quando a gente fala de leitura da palavra, é interessante você crescer no conhecimento da palavra, também utilizando todos os recursos literários que Deus possa disponibilizar a você, ou que você possa até mesmo adquiri-los, para que você possa suprimir essas artimanhas de Satanás. Satanás, ele é estratégico desde a fundação do mundo. Ele é perito em deturpar aquilo que o Senhor Deus fala. Claro que ele nunca tem êxito, porque a palavra de Deus ela é infinita em conhecimento e em poder, e até o próprio Jesus falou isso para Satanás: tu não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Ou seja, eu entendo que
Nem mesmo Satanás ele entende perfeitamente a palavra de Deus, e nem o próprio Deus. Porque Deus é Deus, né? É infinito em todos os aspectos. Pois bem, o que mais me preocupa nesses últimos tempos não são os demônios que se materializam, eu abro aspas aqui, mas aqueles que estão infiltrados, inflamando, influenciando os seres humanos, né, a praticarem todo tipo de atrocidade. Eu tenho para mim que a pior casta de demônio é aquela que consegue produzir pensamentos, né, argumentos na mente do ser humano frágil, débil, né? E assim estabelecer uma guerra em determinados aspectos do viver humano, né? Hoje o que eu tenho visto são pessoas inflamadas, guiadas, influenciadas por Satanás, né? Que estão degradando a família, degradando ou pelo menos tentando degradar o evangelho. E socialmente nós temos visto o seguinte, né? Essa ação de Satanás no Congresso, no dia a dia das pessoas, invertendo os valores e os princípios morais e éticos. Eu, como pastor, tenho visto, até mesmo no seio da igreja, né, coisas que anteriormente existiam, mas que não tinham tanta aprovação por parte daquelas pessoas boas, como nós vemos hoje, né? Hoje nós vemos que o mal, né, em todos os sentidos, um esquerdopata que se passa por crente, um pedófilo que se passa por crente, enfim, um mal pagador, um contencioso que está travestido de cristão por ter uma boa lábia, né, um lobby bacana, ele consegue ou ela consegue ter a atenção, o carinho e os aplausos dos bons. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso. Uma pessoa ela pode ser extremamente boa, mas para mim, uma pessoa que não detém o conhecimento da verdade e não o pratica, a sua bondade, paradoxalmente, para mim, acaba sendo uma maldade, né? Eu poderia aqui parafrasear isso dizendo que uma pessoa sincera pode viver sinceramente iludida, pode estar sinceramente enganada. Então, hoje, a estratégia de Satanás, né, ainda continua sendo a mesma, a argumentação, né? Quando ele foi tentar Jesus, ele não tentou Jesus usando mágica, ele não tentou Jesus usando milagres ou supostos milagres. Não, ele usou a argumentação, né? Qual foi a argumentação? Vamos lá para Mateus capítulo 4, que é aquele texto bastante conhecido, e a gente finaliza esse vídeo aqui. Mateus capítulo 4. E a gente vê isso aqui. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás, ou pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Então, toda a tentação aqui, ela se resume numa argumentação demoníaca, né? Sobretudo, trata-se de uma argumentação. Vê que Satanás ele não chegou transformando nada, ele não chegou
usando poderes miraculosos, não. Ele chegou argumentando, né? Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, tal e tal. E aí o que acontece é que Jesus contra-argumentou usando a palavra, né? Mas Jesus disse, está escrito. Jesus usou a palavra como um contra-argumento, como uma refutação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Satanás queria que Jesus, né, usasse a sua divindade para satisfazer, né, o seu ego, as suas necessidades. Mas Jesus, sabiamente, né, contra-argumenta usando a palavra, dizendo que o homem depende de Deus, né? O homem depende daquilo que Deus fala. Então, queridos irmãos, hoje se você não tem uma boa base intelectual e espiritual, facilmente você vai ser iludido por Satanás, vai cair nas tentações do diabo, né? É importante você investir no conhecimento, aprender um pouco mais a respeito de tudo, a respeito de política, religião, isso, né, com a orientação de Deus e de alguém espiritual, de alguém que tem trilhado ou já trilhou por esses caminhos. Então você vai adquirir conhecimento. Porque o diabo não mudou, né? Ele continua argumentando, usando pessoas, usando religião, a política, né? Todos os veículos que trazem informação. Então, nós temos que estar prontos para essa guerra cultural, intelectual, né? Que é muito mais intensa, muito mais pujante do que aqueles demônios sem vergonhas que ficam aparecendo nas igrejas, né? Para dar ibope a pastor, para dar ibope a aquela igreja, para mostrar que pastor é poderoso, que aquela igreja é poderosa. Os demônios mais poderosos estão no Congresso hoje, né? Estão dentro dos grandes, por que não dizer, dos grandes centros, né, religiosos, inflamando, influenciando líderes que têm influenciado uma geração a ser uma geração pervertida dentro da igreja. Vimos esses dias o falido, moralmente falando, Kleber Lucas querendo argumentar uma teologia negra que condena o hino da harpa cristã e do cantor cristão, alvo mais que a neve. Entende, irmãos? Vimos Ed Renekiewicz reafirmar que a Bíblia tem que ser atualizada aos moldes da perspectiva da sociedade moderna, né? Então, é interessante que ele quer atualizar uma coisa que ele usa para ganhar dinheiro, né? Se ele vê que a Bíblia é retrógrada e não se contextualiza com aquilo que é a sociedade odierna, por que ele não pega isso e joga no lixo e vai fazer uma outra coisa ou usar um outro livro? Não, ele quer atualizar esse porque tem o nome de Palavra de Deus para dominar as pessoas e com isso ganhar o cascalho dele. Vimos, né, esses dias a Priscila Alcântara, adorada pelos jovens cristãos, cantando na Igreja Batista de Água Branca, sensualizando, zombando do Evangelho. Só que eu não culpo o pastor Ed Renekiewicz por ter a convidado, mas os bestalhados que ficam lá aplaudindo, porque se eu estou lá numa igreja dessa, como é que eu me levantava e saía e nunca mais voltaria para um lugar desse?
né? Lembra que eu comecei falando aqui no vídeo a respeito disso? Pessoas que aplaudem o mau caratismo dentro da igreja. Então, essa é a nossa temática aqui. A gente vê que esse povo, né, que foi tão bem instruído, ou pelo menos pressupõe-se, né, que foram bem instruídos, eles conseguem ir na vibe desses pastores, né, que cada dia são pegos em adultério, e aí desviam, e aí ficam sendo pastores da modernidade, pastores online, entendeu? E um monte de paga-pau os seguindo, né? E dando dinheiro para eles. Que eles são contra o dízimo. Mas eles vão ter sempre uma campanha, um meio de arrecadar mais do que o dízimo. E vai ter sempre um monte de panguão pagando dízimo, sem saber que é dízimo. O povo é burro pra caceta. É interessante, velho. As minhas experiências aqui são as piores possíveis, né? Eu louvo a Deus pela vida de amigos que Deus tem colocado na minha vida. E um deles é Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, né? O famoso Tarcinho. Depois vocês vão conhecer ele aí. Eu vou dar um jeito de gravar um vídeo aqui com ele. Um rapaz que tem feito uma diferença na minha vida, me instruindo em bons livros, né? Me preparando para essa guerra cultural, essa guerra intelectual, que já começou, né? Que está presente todos os dias e infelizmente está tentando invadir as nossas casas, já chegou nas igrejas. Hoje nós temos crente de esquerda, né? Crente que é a favor do aborto, argumentando que, mas se a pessoa foi violentada sexualmente, né, ela pode abortar. Crentes que acreditam em absurdos como o racismo estrutural, né? Eu me lembro que eu sempre fui magrelo e sempre fui vítima de racismo. E depois de ser magrelo eu era pobre e fui vítima de racismo por ser pobre. E agora sou pastor e continuo sendo vítima de racismo por ser pastor. Crente que acredita na divisão de classes sociais, né? Que vê a igreja, que vê a sociedade como classes sociais, quando a Bíblia ensina a gente a olhar a sociedade como um todo, né? Irmãos. Crente que apoia um roubozinho de um celular porque o pobre coitado é vítima da sociedade que só queria tomar uma cervejinha, aí roubou um celular e tirou a vida ou machucou, né, quem ele roubou esse celular. É um pobre coitado. Então nós temos hoje crente de esquerda, nós temos hoje crente que tem 2, 3 mulheres e a igreja aplaude, segue, né? Os testemunhos dentro de igreja são os mais bacanas possível, né? Os mais bacanas. É Deus mandando a pessoa fazer filho em outras mulheres, casar com outros homens. Os que são casados, estou falando, né? Hoje em dia tá uma coisa assim, fora da caixinha, assim. É surreal o que acontece dentro das igrejas, né? Outro dia eu estava num culto que o cara era um baitolão. Aí chega o profeta daqueles que revela tudo, né? Aí chegou o pai. Chegou pro baitolão e falou assim: Deus tá mandando você casar com aquela irmã ali. Assim diz o Senhor. O baitolão foi logo. Já foi logo se quebrantando lá. Vixe. Como... Vixe, meu Deus do céu.
Aquela vai ser a sua, disse o profeta. Só que tem um problema. A mulher que o profeta disse que ia casar com o baitola tava com o marido do lado. Rapaz, Satanás faz umas coisas engraçadas de vez em quando, viu? Ai, meu Deus do céu. Ah, chora, papai. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, meu Deus do céu. Ah, caramba, agora eu me lembrei de Manaquei, de Manacai. Tá, poxa. Manaquei e Manacai são dois. Tá nesse vídeo.